Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram muito, que é o vídeo de como foi o meu primeiro período de psicologia, as matérias que eu tive, como foi cada matéria, porque eu acho que é um vídeo muito legal, tanto para ajudar para quem quer fazer psicologia e tá pesquisando um pouco mais sobre o curso, tanto para quem já fez ou tá aí no primeiro período, quer saber como que é e não sei o que. Então estou aqui para contar para vocês como foi a minha experiência, lembrando que cada curso é um curso, então assim, se eu fiz as matérias não significa necessariamente que você vai fazer as mesmas, porque depende da universidade, tem universidades que têm matérias diferentes, por exemplo, a universidade não tem sociologia na grade, a minha tem, eu fiz sociologia, então assim, eu vou mostrar pra vocês como foi o meu primeiro período realmente, na minha universidade, então vamos começar. Eu acho melhor eu começar falando pra vocês as matérias que eu tive, as disciplinas que eu tive no primeiro período. Eu tive 5 disciplinas, eu tive processos básicos da psicologia, história da psicologia, neuroanatomia, sociologia e introdução ao pensamento filosófico. Dessas 5 matérias, só uma não era pré-requisito de nada, que era sociologia. Então, se você toma pau em sociologia, você não precisa fazer agora, você pode esperar pra fazer, sei lá, no último período, porque não é pré-requisito. Então, é isso. Essa foi mais ou menos a situação das matérias. Eu passei em tudo, tá, gente? Não tomei mal em nada, não. Então eu vou começar falando sobre cada matéria. Então, gente, o que a gente viu em processos básicos da psicologia? A gente viu textos sobre memória, sobre aprendizagem, sobre emoção, sobre várias coisas básicas realmente, porque é uma matéria pré-requisita, é uma matéria básica. Então a dinâmica da aula era assim, o professor dava o texto, a gente lia e no dia tinha a aula do texto. Então, teoricamente era pra gente ter lido o texto antes da aula. E ele passava uma aula de slides, geralmente, esse professor. E aí ele passava matéria nos slides e a gente discutia, e tinha textos que a gente lia, fazia um círculo, e aí cada hora uma pessoa falava sobre uma parte do texto, que eu acho que funciona muito melhor do que a aula de slide, porque eu acho que dá pra você aprender mais dessa maneira, entendeu? Do que você ficar olhando pro professor falar, porque quando você participa, eu acho que você consegue aprender bem melhor. E eu achei essa aula muito interessante, eu consegui aprender coisas super legais. Eu amei a aula de memória, eu achei super interessante. Então foram vários temas como tipo esses, assim, e é uma matéria, como eu já disse, bem básica. Então eu gostei bastante. Aí teve a aula de introdução e tudo mais, então foi assim que foi, processos básicos. Questão de provas, foi tranquilo, assim, fui bem, então tá aí, processos básicos, foi mais ou menos isso. Não tem como ficar explicando tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas é mais ou menos isso que eu aprendi em processos básicos. A segunda matéria é a história da psicologia. Então, se vocês já viram meus outros vídeos, História da Psicologia foi a única matéria que eu quis comprar o livro. Então eu tenho o livro, que é a História da Psicologia Moderna, e é uma matéria que eu gostei bastante, sabe? Teve gente que não gostou, tem gente que não gosta muito desse tipo de matéria, mas eu gostei bastante, porque eu gosto muito de história, e eu consegui relacionar, assim, tipo, períodos da história com a história da psicologia, foi bem legal. E a gente aprendeu sobre, tipo, os principais nomes, como que foi realmente o começo da psicologia, como ciência e tudo mais. E também tivemos aulas da psicologia no Brasil e psicologia aqui na minha cidade, pra gente poder ter uma noção, assim, da área. E foi uma aula que eu gostei bastante. Eu já mostrei várias vezes o livro pra vocês e eu gostei bastante dessa disciplina. E era uma disciplina que eu gostei ainda mais, porque ela tinha um jeito diferente de avaliação, assim. A gente não fez prova, a gente fez trabalhos, foi entregando trabalhos, então não teve prova. E também foram mais ou menos isso, o trabalho, a autoavaliação foi uma matéria e a gente pôde escolher como a gente queria ser avaliado. E isso eu achei muito legal, porque, pra quem não sabe, eu tenho muita vontade de seguir carreira em psicologia escolar. E eu gosto dessas coisas sobre educação. Então eu achei uma forma bem legal e eu acho que eu consegui aprender muito e não teve prova. Mesmo não tendo prova, eu aprendi bastante. E eu consegui aprender até mais do que se tivesse prova, porque eu não acredito que prova seja a melhor forma de cobrar o conhecimento de alguém. Então, assim, foi uma matéria que me abriu bem a mente sobre essas coisas e eu gostei bastante. A outra matéria é neuroanatomia. Neuroanatomia foi a matéria que pessoalmente eu menos gostei, porque eu não gosto tanto dessa área. Mas assim, é uma matéria pré-requisito, não foi difícil, tá? Eu não sou muito boa em biológicas, assim, não é meu ponto forte é humanas mesmo.
Mas assim, não foi nada difícil, nada que seja mais do que eu vi no ensino médio, pelo menos essa matéria. Eu não senti um nível de dificuldade tão maior. Talvez por ser um pré-requisito mesmo. Então assim, tinha as aulas teóricas e as aulas no laboratório. Tinha que ver cadáver? Então. O cadáver inteiro, não. Mas assim, partes a gente via. E eu não... Eu sou muito... Tenho esse travo, assim. Eu achei muito nojento. Eu fiquei assim... Eu acho que eu sou totalmente humanos mesmo, porque não tô acreditando que eu tô aqui. Mas o cheiro é muito forte, eu não tava acostumada, foi tipo, bum, cheiro e... Então foi bem complicado, mas assim, as aulas geralmente não eram você mexendo lá no cadáver, não. Tinha umas peças mesmo não plástico. Um plástico. Que tinha o cérebro, medula, isso aí olhando, não sei o que. Mais do que o cadáver. Então, assim, tinha lá o cadáver que a gente olhava às vezes, mas as aulas de laboratório eram mais nas peças de plástico mesmo. E tinha que ter... Essa matéria foi a única matéria que tinha um material específico, que era a gente tinha que comprar para o laboratório. Eu acho que todo laboratório precisa, acho que eu tenho certeza, você tem que ter o jaleco e as luvas, tem um nome. Mas é uma luva que você tem que usar pra poder pegar nas coisas. Então, é isso. E teve prova, fui bem, tá tudo bem. Foi uma matéria bem tranquila. E não teve muita leitura. As outras duas tinham muita leitura. É um curso que tem muita leitura, tá, gente? Eu li demais nesse curso. Nesse curso não, nesse período. A próxima matéria é Sociologia. Sociologia foi a matéria, assim, que eu mais estudei. Porque o professor era muito exigente e as provas eram muito difíceis. Tirando controvérsias, foi uma aula que, assim, tinha muito texto. Muito texto. Tanto texto que às vezes não dá pra ler tudo. E é isso que eu aprendi, sabe? Às vezes a gente tem que medir aí o que é mais urgente, o que é mais importante, pra gente não morrer de ler e acabar não lendo as partes que a gente precisa ler mais. Então tinha muito texto, eu tive que fazer essa divisão aí do que era mais importante. Tinha textos muito difíceis mesmo, assim, que eu tinha que ler o texto, eu resumo, porque senão eu não ia conseguir entender o texto. Então assim, essa foi a dica. Eu procurei resumo na internet pra ler, pra tentar me ajudar. Peguei a apostila do ensino médio, gente, pra pegar um resumão mesmo, sabe? Porque a gente aprendeu sobre vários sociólogos importantes. Então tinha na minha apostila de Sociologia e tinha um resumão, assim, não era tudo, mas assim, básico eu já relembrava pra poder conseguir estudar. Mas foi uma matéria bem difícil, mas como não era uma matéria pré-requisito, tirou o peso, assim, das minhas costas. Mas eu passei tudo bem, mas foi uma matéria bem difícil e com muita leitura. E a última matéria que eu vou falar é a Introdução ao Pensamento Filosófico. Outra matéria que não teve prova, foram trabalhos, eu gostei bastante. Eu prefiro trabalho, não sei se eu prefiro trabalho que prova, porque chegou o final do período e eu tava sim de trabalho, sim de prova, eu não sabia o que eu fazia e foi bem tenso, mas assim, foi uma matéria que eu gostei bastante, mudou a maneira com que eu tava vendo que é filosofia, porque no ensino médio a gente vê os principais filósofos, a gente viu isso também. Mas assim, a gente não aprende a pensar, entendeu? Tipo assim, a gente via lá as questões da filosofia e aí a gente discutia, sabe? Tipo, o que é a morte? Umas coisas assim. E aí a gente discutia isso. E eu acho que foi super, assim, como fala? Enriquecedor pra mim, porque eu consegui ver filosofia de uma outra maneira. Menos como a história da filosofia, mas como a filosofia. E eu gostei bastante da didática do meu professor, então foi uma matéria que eu gostei bastante. E teve bastante leitura, mas menos um pouco do que as outras, eu senti. E, de novo, eu tive que aprender a ver o que é mais urgente e importante. Por exemplo, eu tenho um texto para poder ler para um trabalho que eu tenho que fazer o trabalho, porque os textos eram divididos, cada grupo ficava com um texto. É mais urgente eu ler o texto para o meu trabalho, para as outras matérias que eu preciso muito do texto, do que Ai, eu perdi o que eu tava falando. É mais importante eu ler esses textos do que ler os textos dos grupos das outras pessoas, porque senão eu vou ficar muito perdida, não vou conseguir ler tudo. Ainda mais, eu não trabalho fora, tipo, eu tenho um trabalho do YouTube e tudo mais, mas eu não tenho emprego fixo. Então, pra quem tem, assim, um emprego e faculdade, gente, é muito texto. Então, assim, eu acho que aprender a dividir
o que é mais urgente, o que é mais importante, é muito bom pra poder conseguir se organizar. E assim, textos muito grandes, lê um resumo antes e depois você lê o texto pra você pegando as partes ali mais importantes. Então, são algumas dicas que eu passo pra vocês. E é isso, gente. É isso. O meu primeiro período. Foram 5 matérias, 5 disciplinas, eu gostei bastante, tô amando psicologia. Pra quem não viu meu vídeo de como foi essa escolha profissional e falando sobre escolhas profissionais, o link tá aqui em cima. Eu fiz um vídeo da PEG Psicologia, o link também vai estar aqui em cima. E é isso, gente, espero que vocês gostem muito do vídeo, vocês me pediram demais esse vídeo. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer, porque senão vão me matar se eu não fizer esse vídeo. Então, tá aí pra vocês. Eu vou fazer o vídeo do segundo período, meu segundo período ainda não começou, mas vai começar já já, e eu vou contar pra vocês como é. E eu peguei uma optativa bem legal, eu espero que eu seja aprovada pra optativa. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando mais ou menos, assim, os rumos aí do meu curso, à medida que for passando, porque são 11 períodos, não é mesmo? Muitos períodos. Um de 11 já foi, né? Faltam 10. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.